Olá, tudo bem? Eu sou Rui Bucá e estamos começando mais uma edição do programa Conversa Franca, que tem o compromisso de debater os principais temas de interesse do Estado. Esse programa que nasce aqui na TV Assembleia do Tocantins. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o boom do agronegócio que não para de crescer. É a principal atividade que impacta diretamente a formação do PIB tocantinense. O nosso convidado de hoje é o secretário da Agricultura e Pecuária, Jaime Café. Olha, segure aí que a nossa conversa só está começando. Jaime Café de Sá é produtor rural, foi presidente do Sindicato Rural de Lagoa da Confusão, prefeito de Lagoa da Confusão por 2 mandatos. Abdicou do cargo de prefeito em 2011 para assumir a pasta na gestão do então governador Siqueira Campos. Se candidatou a deputado estadual em 2014, ficando como suplente, ocupando uma vaga na Assembleia Legislativa em 2017, quando o deputado Vilmar Oliveira tirou licença médica de 120 dias. Voltou a assumir a pasta em janeiro de 2021 e se afastou para ser candidato a uma vaga de vereador em Palmas. E logo após a eleição, voltou ao cargo que ocupa atualmente. Para entrevistar o secretário, contamos com a participação de 2 jornalistas convidados. Marcelo Bezerra. Marcelo, obrigado aí por aceitar o nosso convite de participar dessa conversa franca. Imagina, obrigado a você, é um prazer aqui estar com todos aqui, com o secretário. Também participando aqui como convidada, Sara Pires. Sara, muito obrigado aí por nos ajudar aqui nesse debate, né, de procurar aqui o nosso valor do nosso agronegócio. Eu que agradeço pelo convite, vai ser enriquecedor. Secretário, seja bem-vindo, fique à vontade. Nós vamos trocar aqui umas ideias que sei que de suma importância para o nosso público, saber que peso o agronegócio tem na nossa economia. A gente fala muito, né, que é a principal atividade, mas não é a única, né? Tem muitas outras atividades. Queria saber qual o desenho do agronegócio, qual o peso dessa atividade na economia do Tocantins. Bom, Rui, primeiro, obrigado pelo convite. A gente está aqui na TV Assembleia, está conversando com você, conversando com a Sara, com o Marcelo, que são 2 profissionais que sempre estão interagindo com a gente e transmitindo aquilo que o Tocantins tem de bom, né, para o Tocantins e para o mundo. Nós vivemos um momento muito importante no Tocantins. O Tocantins conseguiu alcançar escala de produção muito importante. Hoje o Tocantins é endereço certo para quem quer investir na transformação dos produtos, né? Muita gente vindo para produzir mais e essa transformação gerando emprego, gerando desenvolvimento. Não é à toa que hoje o Tocantins ele figura aí com 2 dígitos no crescimento, né? Um dos 2 estados que mais cresceram no Brasil no PIB foi o Tocantins e Mato Grosso, né? Muito em razão da agricultura e da pecuária, principalmente porque começou-se a agregar valor nesses produtos, né? A transformação do boi em cortes de carne, né? A transformação da soja em farelo de soja, em óleo de soja, para ser feito tanto comestível como o biocombustível, né? E isso tem atraído mais outros negócios acessórios aí. Quando você tem o farelo de soja, é muito mais fácil de se transformar isso em proteína animal, né? E o grande objetivo do Estado é estar buscando isso. Então, nós vivemos esse momento muito em virtude da agricultura e da pecuária pujante que nós temos nessa região. Secretário, eu sei que nesse papo nós vamos fazer um desenho aí, onde é que estão essa produção do agronegócio, mas a Sara que fazia a pergunta. Quero que o senhor comente um pouquinho, fale para a gente, secretário, com relação, o senhor falou, né, o estado do Tocantins é pujante para o agronegócio, a gente sabe disso, os números, né, mostram a própria Agrotins, a magnitude que é a feira, mas a logística no estado do Tocantins, o que tem sido feito, né, pelo governo do estado, o que tem sido pensado a partir de agora, porque logística não é o que a gente pensa
para 1 ano, 2 anos, é algo para 5, 10, 20 anos, né, que precisa ser pensado. Então, o que tem sido feito aí em termos de rodovias, de ferrovia, também hidrovias aqui no estado do Tocantins? Olha, o nosso estado ele está numa localização privilegiada hoje, né? Com o advento aí das infraestruturas que chegaram, a exemplo da Ferrovia Norte-Sul, né, que hoje escoa boa parte da nossa produção rumo ao norte para o Porto de Itaqui, agora podendo também chegar até Santos, né, utilizando a estrutura da Rumo, descendo para o sul do país, isso tanto com farelo de soja, milho, feijão, a carne, né, que a gente está aí com uma expectativa muito boa de ter containers refrigerados agora para poder escoar essa carne, para não ir mais sobre rodas, né? O estado ele está recebendo aí algumas infraestruturas, como foi a inauguração da ponte de Porto Nacional. A nova ponte é tão importante, estrutura de escoamento da produção. O Tocantins, que durante muito tempo nós tínhamos aí uma dificuldade pelas distâncias, né? Nós tivemos a oportunidade, com o advento da aviação civil, se transformar em algo mais acessível. Quem vinha do sul para cá, de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, muitas vezes levava 2, 3 dias para chegar aqui. Hoje chega com 1h30, 2 horas de voo, né? Facilitou bastante esse acesso. E agora, acho que o grande momento que o Tocantins vai viver, assim como foi a autonomia, Marcelo, vai ser a hidrovia. Eu digo que vão ser 2 grandes momentos desse rincão do Brasil. O dia que a primeira barcaça encostar bem aqui no Porto Nacional, aqui no Luzimangues, podendo trazer tanto insumos importantes para a agricultura do Tocantins, mas também dos estados vizinhos aqui, como Mato Grosso, Bahia, Piauí, mas ela também descer carregada de soja, carne, milho, frutas, né, para que a gente possa exportar e chegar aos manufaturados aqui, né, chegar também peças de tratores, implementos, equipamentos para a agricultura, para que a gente possa servir toda essa grande região do Mato Piba e também o Nordeste e Sul do Pará, que na nossa modesta opinião vai ser a principal região produtora do mundo, pois aqui nós temos uma condição de clima muito favorável, nós temos solos de excelente qualidade, uma realidade nossa que aqui nunca vai ser monocultura, a gente vai ter diversidades imensas de produção. Nosso estado é o supermercado do mundo, né? Aqui a gente produz a proteína do frango, do boi, aqui a gente produz o arroz, né, que é tão importante para essa região norte do Brasil. Aqui nós temos o feijão, né, se produz o feijão, tanto o feijão mungo quanto o feijão calpi, que é apreciado no Nordeste, no sul do Brasil, por nós aqui no Tocantins. E entrando aí um grão novo, né? Gergelim, né? Exato, esse ano o gergelim, uma cultura alternativa, como outras que a gente já experimentou e são viáveis para cá, a questão do amendoim, do milho de pipoca, enfim, o Tocantins tem uma variedade de alternativas para que você tome a decisão, e de acordo com o mercado. Hoje tão importante, Sara, quanto uma boa colheitadeira, um bom trator, é informação que vocês ajudam a difundir, mas que a pesquisa e que as estruturas, né, as empresas privadas fazem, tanto no melhoramento genético de animais, quanto de sementes, de grãos, mas também de equipamentos, né, mais viáveis. Então, secretário, eu queria perguntar para o senhor, como o Marcelo está aqui já pedindo também para falar, mas eu queria saber sobre a crise climática, né, que hoje é o assunto que pauta o debate no mundo todo. Assim, é oportunidade
ou desafio para o Tocantins? Eu gostaria que o senhor respondesse essas perguntas depois do intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta aqui na nossa Conversa Franca, recebendo o secretário da Agricultura e Pecuária, Jaime Café. Jaime, eu fiz uma pergunta antes do intervalo sobre a crise climática, que para alguns representa um desafio, né, de superar, mas também pode ser oportunidade. Mas o Marcelo também tem uma pergunta para o senhor. Jaime, antes de mais nada, queria aqui registrar que isso aqui não trata-se de rasgação de seda, eu estou analisando pelo lado técnico. O agronegócio no Tocantins cresceu vertiginosamente desde o início do Estado, mas em especial nos últimos 20 anos. E nesse sentido, o Jaime sempre esteve à frente, em maior ou menor grau, em vários governos, um expert na Agrotins, da área, é nato, é um hábil articulador político no sentido das tratativas, do ponto de vista interno, externo, com os empresários. Então, eu estou fazendo essa breve explanação para chegar no seguinte, eu até brinco, mas eu brinco falando sério, você provavelmente seja o melhor, o maior secretário que tem essa longevidade em todo esse contexto que eu acabei de explanar. Qual é o segredo do sucesso? Que, veja, mais uma vez eu digo, o crescimento do agronegócio está umbilicalmente ligado com você, no sentido de você estar sempre à frente e, obviamente, com ações diferenciadas no Tocantins. Olha, eu acho que a linguagem que sempre tem sido colocada pelos governos que o Tocantins teve, né, ao longo desses anos, né, eu acho que sempre houve um cuidado especial com o agro, que é a nossa vocação. Nós não temos uma vocação de produzir hoje aqui armas, graças a Deus, nós não temos vocação talvez de ser grande indústria de automotiva, né, pela nossa geolocalização. Agora, nós temos terra boa, nós temos gente com coragem, né, temos gente com fé para poder investir no solo, temos um estado privilegiado, pois a nossa localização, se você pegar Palmas, né, que está no centro, e você dá uma volta aí a 400 quilômetros, você chega em grandes polos de produção, e isso fez com que o Tocantins fosse o centro disso, né? O centro de investimentos importantes, como é o polo de fertilizantes que está sendo estabelecido agora na região de Palmeirantes, que vai ser o maior da América Latina. Aqui a gente está conseguindo trazer diversas estruturas hoje de produção de etanol de milho. Já tem 3 grandes estruturas prospectadas e uma já em construção aqui em Porto Nacional. Isso se deve muito ao arrojo, à fé do homem, da mulher do campo que investe aqui e está no momento certo, na hora certa, né? O Tocantins se preparou para isso desde a sua criação, quando existia pouca infraestrutura, né? Nós tínhamos a Belém Brasília cortando de ponta a ponta, e depois foi se fazendo essa espinha de peixe que viabilizou as mais diversas regiões que o Tocantins produz hoje, a exemplo do Vale do Araguaia aqui, da região de Formoso, Lagoa da Confusão, Santa Rosa, aí você sobe um pouquinho mais, você tem Pedro Afonso, você pega Campos Lindos, aí você vira para a margem esquerda, o que está sendo um endereço grande de investimento também, a região de Araguaína, mais para o lado do Araguaia também. Isso tudo facilitou com que a gente conseguisse chegar com políticas públicas e mostrando a importância de investimento, Rui, como armazenamento para esses grãos, como os frigoríficos que se estabeleceram aí com incentivos e apoio do governo do Estado. Então, o sucesso vai depender, obviamente, muito, Marcelo, desse homem e dessa mulher corajosa que estava aqui no Tocantins. Muitos vieram da região sul do Brasil, outros da região norte, nordeste. Essa miscigenação que aconteceu e que ajudou esse estado a se transformar. Permita, desculpa, claro, que tem a ver com a pergunta. Claro.
das culturas, obviamente tirando soja, milho, qual que é a grande cultura que é óbvio, né? Qual que é talvez a cultura que mais possa crescer para chegar, não no nível de soja, mas que possa crescer para dar mais desenvolvimento aqui no estado? Uma ou duas que você, eventualmente você possa citar, que é uma pergunta importante nesse sentido da questão macro. Claro que a soja sempre vai se destacar muito, e eu costumo falar isso, eu já falei em programa dirigido pela Sara. A soja, para mim, é a planta mais sagrada do mundo. Muita gente não sabe o que é soja. Soja é a proteína mais barata que existe no mundo para fazer proteína. Frango é um saquinho de soja de 2 pernas. O porco é um saquinho de perna suíno de 4 patas, né? Assim, se não fosse a soja, nós não teríamos ovo na promoção no supermercado. Hoje seria 5 vezes mais caro. Mas o frango seria 5 vezes mais caro, no mínimo, porque você não teria outra alternativa de proteína para poder tratar esse animal. Mas o Tocantins tem no milho uma alternativa muito importante, o arroz, né, que nós produzimos ali na região de Várzea e que deva expandir mais como alternativa também para a produção de sequeiro. Você tem o gergelim, que você acabou de citar agora há pouco, isso em grãos, né? Mas você tem culturas de extrema viabilidade, como é o caso do próprio cacau, a produção do meu xará, do café, que também tem uma aptidão muito boa para aquela região da região do Bico do Papagaio, com algumas bebidas que estão se destacando bastante em virtude daquela condição climática e de solo, né? Então, a cana em Pedro Afonso deu certo? Deu certo, se estabeleceu, né? Conseguiu desmistificar aí. Se falava, a literatura dizia que naquela região não tinha condição de produzir cana. Você tem um ambiente muito bom para a produção de cana aqui na região de Gurupi, ali entre Figueirópolis, Alvorada. É uma alternativa extremamente viável para a produção tanto do açúcar, né, tão importante na balança comercial brasileira, quanto do etanol, que na nossa visão, o Brasil, a transformação do Brasil não vai ser com carro elétrico. A grande transformação do Brasil vai ser, obviamente, com aquele projeto desenhado em 1970 do etanol, para você ter um carro mais sustentável, transporte, uma viabilidade de transporte melhor. Combustível verde? Isso, essa ideia. A pesquisa já está desenvolvendo tratores a álcool, trator de excelente porte, de potência muito elevada. Nós já temos aviação, a aplicação de insumos e de defensivos feitos por aviões agrícolas a álcool, né? O que é uma revolução e importante, especialmente para a questão climática, que você me fez a pergunta agora. Só para a gente não perder também o mote da nossa conversa, eu falei dos desafios, mas, lógico, colocando a crise climática como um inibidor, né, como uma luz vermelha aí que acendeu para chamar a atenção. Mas a Sara também tem uma pergunta, me parece, sobre um outro desafio que é a política fiscal, né? E sua carga tributária. Nós, enquanto jornalistas, secretários, nós somos, né, os olhos e os ouvidos da sociedade, então estamos dentro das propriedades ouvindo aí as dores dos produtores rurais. E dentre essas dores está a questão do ICMS e também do FET, que é o Fundo Estadual de Transporte. Queria saber se tem algo a respeito, como estão as discussões sobre esses assuntos aqui no estado de Tocantins no momento. O Tocantins ele tem alguns incentivos que outros estados não têm, né? Nós temos aqui o Proindústria, que é o mais moderno e vantajoso modelo de apoio à indústria no Brasil e especialmente aqui no Tocantins, né? Porque a grande vantagem do nosso estado é que existe uma busca muito grande, um apoio a essas empresas para que elas se estabeleçam e você tenha o produtor tem a segurança de estar comercializando com quem ele está vendo ali, está acompanhando o que está acontecendo naquela indústria. Diferente do que se fazia antigamente, você vendeu um boi lá para Anglo, em Goiânia, né? Quem não se lembra do tanto de calote que teve naquelas ocasiões que o produtor tirava o boi daqui para receber com 30 dias, chegava lá, o frigorífico nem existia mais, né?
E hoje o Tocantins tem uma política fiscal muito vantajosa. O Estado é um Estado que está em franco crescimento na sua estrutura viária. Nosso Estado é um Estado que tem quase que a dimensão de São Paulo, com rodovias estaduais, que você tem aí uma malha viária maior do que a própria malha viária do Estado de São Paulo, no Tocantins. Nós temos estradas vicinais necessitando de manutenção periódica e muitas delas necessitando da pavimentação pelo volume de transporte de produtos agropecuários nessas linhas de transportes escolares, o direito do ir e vir do cidadão. E assim como os outros estados, que é o caso de Goiás, é o caso do Mato Grosso do Sul, o estado do Tocantins fez alguns esforços para criar um recurso que garantisse a manutenção dessas estradas, que viabiliza justamente o produtor. A questão toda se esbarrou em legislação e muitas vezes uma tomada de decisão que não foi a mais acertada por parte da equipe técnica, e o governo soube refluir, e quando demandado judicialmente, houve esse reconhecimento e obviamente se modernizou isso. O que é fato é que o Tocantins, diferente, por exemplo, do estado de Goiás, que, se não me engano, Goiás é 1,6, né? Isso, aqui é um ponto... O Tocantins colocou 1,2, né? E é importante frisar que esse recurso é exclusivamente para a recuperação de estradas por onde passam esses caminhões, essas carretas, que precisam dessa manutenção justamente para baratear ainda mais esse frete, que se torna caro quando você tem uma estrada, exemplo do que estava acontecendo aqui entre Silvanópolis e Porto Nacional. Quem não se lembra, o suplício que era você fazer aquele trecho, e hoje, com recursos do governo do estado, com apoio do produtor, com recursos que o produtor colocou no fundo, resolveu aquela celeuma ali de Silvanópolis. Resolveu o problema que nós tínhamos em Palmeirantes, rumo ao Pará, né? Então, e muitas outras áreas que foram trabalhadas. Né? Bacana, secretário. Daqui a pouco a gente volta com o secretário da Agricultura e Pecuária do Tocantins, Jaime Café. Nossa conversa continua no próximo bloco. Olá, estamos de volta nessa conversa franca aqui com o secretário da Agricultura e Pecuária do Tocantins, Jaime Café. Jaime, no bloco anterior a gente falou sobre crise climática, mas eu queria apontar que o Tocantins já começou a sofrer, né? Quer dizer, nós tivemos problema aí com a pouca chuva, né? Com atraso na plantação, sobretudo de soja, que é o carro-chefe, né? da agricultura tocantinense. Como é que é trabalhar, né, um planejamento para fugir disso que parece uma ameaça muito grande para o agronegócio? Olha, sempre foi um desafio muito grande a questão climática. Eu sou filho de agricultor, eu me recordo que ainda criança, eu me lembro que meu pai perdeu uma lavoura por conta de uma chuva de pedras, né, lá na região sul do Brasil. O Tocantins, graças ao bom Deus, nós não temos determinados tipos de intempéries climáticas que tem em outras regiões, por exemplo, na região sul, o problema das geadas, na América do Norte, o problema dos ciclones, aqueles tornados, né? O Tocantins, você tem aqui alguns momentos, como esse ano, que foi um ano de El Niño, né? Diz que o menino ele é mais teimoso que a menina. E esse ano de El Niño você teve um pouco de estresse hídrico na região sul do estado, né? Abrangendo ali aquela região de Gurupi, um pouco mais ao sudeste, e nas outras regiões se manteve estável, né? Você teve o Vale do Araguaia produziu melhor do que em anos normais, por exemplo. É óbvio que hoje com a informação, com a tecnologia, com tudo aquilo que os órgãos que trabalham meteorologia podem oferecer, fica mais fácil você tomar uma decisão.
o produtor teve essa informação de maneira antecipada. Muita gente segurou o plantio, por isso não tiveram prejuízo daquele veranico que nós tivemos ali nos meses de novembro e dezembro, né? Muita gente deixou para plantar, ou plantou mais cedo, ou deixou para plantar depois daquele momento que nós tivemos ali. Agora, é importante frisar, Rui, que o Rio Grande do Sul, o Paraná, das últimas 5 safras, perderam 3. Das últimas 5 safras, eles perderam 3. O Tocantins, nas últimas 5 safras, teve uma frustração em coisa de 20% na região sul do estado. 20% de produtividade. Óbvio, teve alguns produtores que precisaram fazer o replantio, mas não foi tão traumático, né? Não foi um prejuízo tão grande quanto teve essas regiões que são tradicionais na produção brasileira. Isso demonstra a segurança e por isso muita gente que está no Paraná, né, está vindo para cá. Estou impressionado com o número. Das últimas... E todo mundo que estiver assistindo vai ter a mesma linha de pensamento. Fato. Eu tenho sobrinhos na região sudoeste do Paraná que perderam a safra de milho, fizeram uma safra de soja boa. Perderam outra safra de milho e perderam outra safra de soja. Se seguraram no seguro agrícola. Porque não há reserva aqui grande. Coisa que aqui no norte, pouca gente lança a mão do seguro agrícola. Você sabe que isso é algo que a gente tem que tá sempre conscientizando o produtor da importância do seguro agrícola, mas é justamente por essa comodidade, por essa regularidade nas chuvas que nós temos aqui, que o pessoal acaba não optando por esse instrumento tão importante quando você tem uma frustração. A exemplo do que aconteceu no sul, por seca, por chuva demais, por geada, né? Não acontece aqui. Sara. Falando de indústria, a gente precisa falar sobre o mercado de trabalho, né? O estado do Tocantins é o estado mais novo da federação. A gente tem os nossos desafios, assim como todos os outros estados. Mas eu queria saber o que tem sido feito pela indústria aqui no estado do Tocantins, se tem previsão de indústria para esse ano se instalar aqui no estado, para o próximo ano, e aí, consequentemente, geração de emprego. Falando em geração de emprego, tem números que nos encantam muito no estado, né? Recentemente o governo anunciou, né, que o Tocantins foi o estado que, per capita, né, pela sua população, foi o estado que mais gerou emprego nos últimos 2 anos. E isso fez com que a gente chegasse a menos de 6% de déficit de emprego no estado. Abaixo de 5%, se não me engano, é emprego pleno, né? Eu acredito que a gente deva chegar nisso, porque existe uma demanda muito grande de mercado de postos de trabalho com pouca gente qualificada para essa atividade. Isso, acho que o esforço grande está em qualificar essa mão de obra para as mais diversas atividades, porque quando você tem uma agricultura, uma pecuária forte, você tem, além dos investimentos que acontecem lá no campo, você tem uma demanda muito grande no comércio, que demanda de serviços, que demanda de gente para poder trabalhar. E a agroindústria tocantinense, ela tem sido assim, um destaque importante nesse crescimento que acontece agora. Você veja só, nós estamos recebendo agora a maior estrutura de recebimento de fertilizantes do Brasil, aqui, Palmeirantes, um pouquinho acima ali de Pedro Afonso, né? Essa estrutura vai fornecer esse insumo tão importante que vai gerar serviços de transporte e outros acessórios que vão levar um desenvolvimento importante para aquela região. Nós estamos recebendo aí 3 grandes estruturas de usinas de etanol de milho, que o etanol de milho, a gente sempre só vê o etanol, né? Mas ele é tão importante, o combustível renovável, né? Mas o subproduto daquilo ali é fantástico, que você tem a sopa do milho, que é o DDG, o WDG, né? Que é ração para boi, para o suíno, para o peixe,
para as aves, né, que trazem integração e que faz com que esse animal tenha uma conversão melhor, com o processamento do milho, enriquece a proteína daquele produto. Cada tonelada de milho você tem a produção de 420 litros de etanol, dependendo da tecnologia que é utilizada, e sobra ali quase 400 quilos de ração para os animais. É importante destacar que essa ração que vai lá para o coxo, esse animal vai transformar aqueles dejetos ali num adubo orgânico da melhor qualidade, com as tecnologias que são utilizadas hoje nos confinamentos, ou seja, só tem benefícios, não tem nenhum problema essas grandes estruturas que vão se estabelecer, garantindo a compra desse milho que é produzido na segunda safra, né, em cima da área de soja. É importante frisar isso sempre, que milho não gera pressão de desmatamento, muito pelo contrário, você verticaliza a sua atividade, você tem mais um produto sendo produzido, faz com que o uso da terra seja mais sustentável, e em algumas regiões do nosso estado, podendo inclusive fazer uma terceira safra. Você planta soja em outubro, planta o milho em janeiro, fevereiro, joga uma braquiária ali, você engorda o boi nos meses de julho e agosto. Então, só no Tocantins consegue fazer isso. Isso gera escala para a nossa indústria, para que a gente gere emprego, para o Estado se desenvolver e crescer como vem crescendo nos últimos anos. Bacana, a conversa está tão boa que o tempo passou muito rápido. Marcelo, por favor, aqui é a sua última pergunta. Secretário, duas perguntas em uma, mas dá para sintetizar bem. Primeiro é o seguinte, alguma novidade para a Agrotins ano que vem? Cada ano ela evolui mais em gênero e grau, mas algum spoiler que você pode trazer para a gente? Isso vai ser interessante para o Tocantins, para quem estiver nos assistindo, os empresários e o público. E uma outra questão importante que tem a ver também. Esses dias também entrevistando o governador, eu perguntei para ele com relação à integração com o governo federal, no sentido do que pode ser feito para melhorar o Tocantins. E aí a mesma pergunta no sentido, com ele foi outro enfoque, mas com você, com relação ao agronegócio. Eventualmente, o que se tem, ou o que pode se fazer, ou o que eventualmente poderá ser feito com relação à integração com o governo federal no que tange ao agronegócio aqui no estado. Bom, falando na Agrotins, ano que vem 25 anos, né, desse projeto tão importante para o estado que tem a grande missão de difundir tecnologia, de levar oportunidade de negócios, fazer com que o nosso produtor possa se interagir e conversar com outros produtores, especialistas, tratativas importantes, né, do desenvolvimento do nosso estado acontecem dentro daquele ambiente, né? É a maior feira do norte do Brasil e com toda certeza no ano que vem nós vamos ter aí, dentro de um projeto macro, muitas ações e muitas novidades em relação à estruturação. Agora, a nossa relação com o governo federal, e aí eu falo aqui em relação ao governo do estado, a principal demanda que a gente fez está sendo trabalhada de maneira muito coerente pelo Ministério da Agricultura. Nós precisamos abrir novos mercados. O Brasil ele tem uma vocação muito grande para a produção, porém ele sempre foi um país que não teve uma habilidade maior na tratativa da comercialização daquilo que nós produzimos aqui. E uma das conversas que nós tivemos com o ministro durante a Agrotins foi essa. O Estado teve sempre uma vontade muito grande de vender nosso produto para a Europa. Só que a Europa tem uma certa barreira com a gente, né? E não é só com o Tocantins, é com o Brasil todo. Pois nós somos muito mais eficientes que os europeus, isso ninguém contesta. Nosso produtor produz mais, melhor e muito mais barato. E eles têm uma certa relia com a gente, porque a gente prejudica o mercado deles. Porém, a gente pode ampliar isso mais na Ásia, no Oriente Médio. Isso está sendo feito, está sendo trabalhado e a gente precisa aproveitar isso de maneira mais eficiente. Nós precisamos vender mais o nosso produto lá fora e tem sido aberta essa porta. Então, eu acredito que essa relação ela é muito importante, né? Pois a gente aqui garante a qualidade do produto, por exemplo, carne, que
que nós produzimos aqui. Nós temos 4 plantas frigoríficas exportando produtos de qualidade para o mundo afora. A gente precisa manter isso e tem sido muito bem tratado o Tocantins nesse quesito pelo Ministério da Agricultura e pelas estruturas do governo federal. Bacana, secretário, muito obrigado mesmo por o senhor ter a disponibilidade de vir aqui trocar essas ideias conosco aqui e, sobretudo, falar para o nosso público, né, por que o Tocantins continua sendo um estado referência na produção agropecuária. Saia, por favor, em 30 segundos, suas considerações finais para a gente fechar aqui essa conversa. Rui, muito obrigada ao secretário Jaime Café, ao colega, né, Marcelo. Então, nós, Tocantins Rural, estamos aí diariamente levando informação para o produtor rural e é muito bom contar sempre com a sua colaboração e a colaboração de toda a sua equipe lá. Parabéns pelo trabalho. Secretário, 30 segundos aí para a gente dar um tchau para o nosso público aqui da TV Assembleia. Oi, obrigado aí por essa conversa franca, né? Um momento muito importante aqui com o Marcelo, com a Sara. Para a gente é um prazer muito grande estar na TV Assembleia, essa casa que nos recebe sempre muito bem, tão importante nas ações no desenvolvimento do nosso estado. Prazer estar aqui, estou sempre à disposição. Bacana mesmo. Obrigado, Marcelo, você ter vindo aqui também colaborar, trazer informações nesse bate-papo. Obrigado, Sara. Obrigado, secretário. Nosso programa fica por aqui. Nos vemos no próximo Conversa Franca. Até mais.